Beleza, vamos começar então resolvendo alguns exercícios do livro do Guido Orizzi da seção 7.13, quinta edição. Tá, então os exercícios que eu tinha pensado em fazer, que vocês me sugeriram, era quinta edição. Professor, o livro do Guido Orizzi eu acho que não muda da quinta para sexta edição, não. Muda algumas páginas, Não, nós ele muda estávamos algumas olhando aqui. páginas, sim. Ele tem É algumas só numeração, né? informações. Bom, então vamos começar com o exercício número 1. Deixa eu abrir ele aqui. Tá, então, o exercício número 1 ele diz o seguinte. Ele diz que suponha que y igual a f de x é uma função derivável e dada implicitamente pela seguinte relação: xy ao quadrado mais y mais x igual a 1. Ele pede, mostre que... E aí ele dá uma relação que a derivada tem que satisfazer. F' de x igual a menos 1 menos f de x ao quadrado dividido por 2xf de x mais 1. Para todo x onde essa parte de baixo daqui faz sentido. Ou seja, quando essa parte daqui é diferente de zero. Bom, então qual é a ideia daqui? É simples, eu vou simplesmente fazer a derivação implícita, não tem muito... Eu tenho que derivar ela implicitamente e ver se eu consigo isolar a derivada para que ela fique só com essa parte daqui. Do y, no caso vai ficar y' igual a menos 1 menos y ao quadrado, 2x y mais 1. Mas vamos lá então. Como é que eu derivo implicitamente essa equação daqui? Eu estou perguntando para vocês agora. Vai deriva o primeiro. É uma regra do produto aí. Eu tenho que usar as propriedades de derivação. Eu vou calcular o que? Uhum. A derivada aplicada nos dois lados da equação. Isso. Igual derivada aplicada aqui também. Não muito boa essa notação, não. Pera aí, deixa eu consertar aqui. Então eu vou ter que derivar os dois lados da equação e de alguma maneira conseguir chegar aqui. Essa é a ideia do exercício. Não tá. Derivando aqui é uma soma. Como é que vai ficar essa derivação? O primeiro é uma derivada do produto, né? Derivada do produto, que vai ser então derivada do primeiro, Derivada do primeiro. que é 1, vezes o segundo, não muda, mais o primeiro o x vezes 2y, que é derivada do segundo, 2y vezes y'. y'. Isso aí. Depois, mais y' mais 1 igual a zero. Igual a zero. Agora vem a parte. O que eu tenho que fazer então? A ideia desse exercício que ele pede para encontrar essa expressão do f' aqui, do f' de x, ele quer que você isole a derivada e encontre em função do restante. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que isolar o y'. E de que maneira eu posso fazer esse isolamento aqui? Você passa primeiramente o 1 positivo. Passo para o outro lado, ele fica com menos 1. Depois. Daí pode passar o y quadrado também. Esse, 1y quadrado. Vai ficar menos y menos y quadrado. Também passei para o outro lado. E agora? O que sobra aqui? Agora sobra x. Dá para pôr em evidência o y. Posso botar em evidência o y'. O y'. Essa que é a ideia. Porque no final eu quero justamente isso. Uma expressão que envolva a derivada isolada igual a todo o resto. Então, botando em evidência o y', sobra o quê?
Sobra 2xy, pode ser, ou x2y. A ordem não altera o produto. Então, mais um, Mais um. só. Só. Então o que a gente tem aqui? Na verdade, olha só, a gente já tem praticamente a expressão que ele queria. Porque quando você faz isso daqui passar para cá, dividindo, você tem y' igual a menos 1 menos y ao quadrado sobre 2xy mais 1. Então, se y é igual a f de x, que ele quis lá no enunciado do exercício, como é que fica essa expressão daqui? Fica igual aquele que é. Ela Exatamente. satisfaz, professor. Acaba satisfazendo a F de x igual proposta. igual a menos 1 menos... Opa! F de x ao quadrado. F de x ao quadrado sobre 2 vezes x, f de x, mais 1. Que é exatamente o que a gente tinha pedido. Então, o exercício é só isso, não tem realmente muito mistério. É só você fazer essa verificação, que é possível você isolar a derivada e encontrar essa expressão daí. Tranquilo isso daí? Tranquilo. Esse f de agora x sim. que complicava. O ruim é a interpretação, né? Não, o que eu achei complicado, professor, é que assim, ele deu aqui pra mostrar. Beleza, derivando você encontra. Só que aí, tipo, é muito simples, que era só derivar. Eu achei que teria mais alguma coisa, entendeu? Vocês têm uma tendência... Isso é um problema assim. Vocês têm uma tendência a achar que o negócio é mais complicado do que ele realmente é. Cálculo não é uma coisa difícil. Quer dizer... Tipo a número 2 mesmo aí, ela parece um bicho de 7 cabeças. Vamos olhar agora a número 2, que é a próxima que eu tinha colocado, pra gente resolver. Então, o número 1 tranquilo, né? Só derivar implicitamente e seguir. Vamos olhar a número 2 agora. A número 2, o que ele pede? Determine uma função y. Ele está pedindo o seguinte, que lembra lá em aula, eu comentei com vocês que nem sempre é possível você tirar uma função explícita de uma função que é dada implicitamente. Porque às vezes o que acontece é que a função tem várias possibilidades. Ela não é exatamente uma função, tipo... Ela pode ser uma coisa assim. Aí você tem, na verdade, duas funções separadas. Uma função que seria para a parte positiva e outra função para a parte negativa. Bom, nesse exercício aqui, o que ele está pedindo é, da relação implícita que ele dá, ele quer pelo menos uma função. Então vamos olhar aqui. A relação implícita é a mesma que ele deu na última questão. É xy ao quadrado mais y mais x igual a 1. E aí ele pede... O que ele está pedindo aí, na verdade, é para você conseguir descobrir uma função que isola. Aí a pergunta é, como é que você vai fazer isso? Como é que vocês acham que é para fazer isso? Então, o que eu e o Bruno fizemos foi que esse daí tá com bastante cara de Bhaskara. Então a gente igualou a zero, passando 1, ficando x menos 1 no final. Aí a gente separou A, B e C. Só que aí que tá. Vocês estão certos. A ideia é você usar Bhaskara. Uhum. Só que você tem que tomar cuidado aqui do seguinte: quem é a variável e quem é a constante? Isso, a gente assumiu como variável o x e y como as constantes. Por uma parte por outra parte também não, porque ficou o x menos 1, ele ficou como uma constante. O y sozinho, ele fica como 1. E o xy ao quadrado, ele fica... Deixa eu dar uma olhada aqui no exercício. Ele não fica tipo uma forma bem... Porque se você fizer isso, ela não é uma função quadrática. Uhum. Professor, nela eu usei o método que está no exemplo do livro, que ele usou Bhaskara, simplesmente isso. Assim, eu só tô chamando Ele atenção. igualou tudo a zero. Uhum.
E aí ele fez em função de Y. Porque a É, gente faz o Bhaskara em função de X, né? mas é, mas é isso. Você vai ter que fazer o seguinte. Por que que você vai fazer em função de Y aqui? Porque a gente está trabalhando com ela implícita, Porque, não é porque, o, explícita. porque o que eu quero, na verdade, olha só, é isso aqui. Eu quero Y em função de X. Então, para resolver um problema desse tipo, de você conseguir encontrar uma função explícita a partir de uma relação implícita, a ideia é o quê? Você vai tratar o y como uma variável. Você vai tratar o x como sendo uma constante. E aí você vai seguir Bhaskara normal. O que vai acontecer é, para cada valor de x, você vai ter uma resposta diferente para o Bhaskara. E isso vai ser a função explícita. Você vai ter que escolher uma das soluções lá do Bhaskara e aí fazer. Problemas técnicos da Microsoft. Mas vamos lá então. Então essa é a ideia. Você vai tratar o y como uma variável e o x como sendo uma constante. Então a sua equação de segundo grau é essa daqui. Resolvendo usando Bhaskara, eu preciso saber o quê? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Certo? Uhum, Então, certo. quem é o A, quem é o B e quem é o C? A será xy quadrado. Não, X. X. O É, A que daí é, será o A é x, sempre quem acompanha a variável a ao quadrado. variável. A Então é variável ao x. quadrado é o y ao quadrado. Então esse cara daqui Uhum, é o A. Eu sei que é esquisito começar a pensar nisso, porque geralmente Bhaskara é sempre x, sempre x, mas né? cálculo tem isso dessa abstração. Você tem que começar a pensar de maneira mais ampla nos conceitos da matemática. Então quem é o B agora? Não tem nada aqui representando, é 1. E quem é o C então? X menos 1. X menos 1. Então você vai ter que achar a resposta em função disso aqui. Pela fórmula de Bhaskara, y é igual ao quê? Menos B. Então, menos 1 mais ou menos Raiz de 1 ao quadrado, que é 1, raiz de 1 ao quadrado, isso. menos Menos 4 4, vezes. 4x 4x, x vezes menos x 1, menos 1 uhum, sobre sobre 2x. 2x. Isso é uma função? Então, aí que eu já não sei se. Eu acho que caracteriza uma Sim. função assim. Não. Isso Ah, não é uma porque ele tem duas função. respostas. Porque, por causa desse mais ou menos. Porque para cada valor de x tem que existir só um y para caracterizar uma função. Esse é o problema. Do jeito que está posto aí, isso aí realmente é uma solução válida. Para cada x eu consigo encontrar dois y que satisfazem o quê? A relação implícita aqui. Então não teria problema. O que acontece é, como eu quero encontrar uma função, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher. Então, y igual a menos 1 mais ou menos raiz desse negócio, sobre 2x, é uma relação válida, é uma solução válida para a equação de segundo grau, mas não é uma função. Para mim conseguir uma função, então, o que eu tenho que fazer? Escolher uma delas. Por Mas o exemplo, professor pode escolher tanto positivo quanto negativa? posso. Ah, tá. Eu achei que teria alguma limitação pro negativo ou pro positivo. Ah, não, assim, Tipo, todas as duas vão ter limitações. não, Inclusive, sim, mas a questão, tipo assim, eu vou escolher a negativa porque é isso, ou a positiva porque é isso, entende? você pode, depende do seu problema. Aqui nesse caso, no problema, ele só pede determine uma função. Você não tem nenhum motivo para fazer a escolha aqui, nesse contexto. No contexto prático aí, às vezes, você tem uma situação que você precisa dar positiva ou você precisa dar negativa. Mas aí vai depender da interpretação da questão. Mas aqui, como ele não pediu nada, a gente tem a liberdade de escolher. Tem duas escolhas possíveis, na verdade. A F1 seria o quê?
menos 1 mais raiz de 1 menos 4x ao quadrado mais 4x sobre 2x. E eu tenho a f2, que é o quê? Menos 1 menos raiz de... Agora deixa eu escrever ela de um jeito mais bonitinho. 1 mais 4x menos 4x quadrado sobre 2x. Então, essas duas aqui seriam as respostas válidas da questão. E aí fica o critério da pessoa que está trabalhando com a equação, escolher se ela favorece negativo ou positivo. Depois, quando a gente for fazer uns exercícios de máximos ou mínimos, aí vai ter um contexto. Assim, aí a gente vai ter que saber se o negócio está dando certo ou não. Aí vai ter que ter uma interpretação para ver se aquela escolha ali é uma escolha boa pro problema. Porque às vezes, por exemplo, uma determinada escolha vai te dar, o tamanho dessa cerca para maximizar a área tem que ser negativo. Como assim uma cerca tem tamanho negativo? Então, geralmente o contexto do problema deixa você excluir uma dessas funções. Mas como isso aqui é só um problema matemático puramente, não tem por que eu escolher nem esse nem esse. Eu tenho duas respostas válidas para ele. Beleza? Uhum. Ficou claro, então? Essa resolução? E a ordem dentro da raiz não importa? Não. Não? Não. Tá. Deixa como um dever de casa. Descobrir quem é o domínio dessa função e fazer o esboço do gráfico dela. Beleza. Porque isso daqui é uma coisa que dá pra fazer. Mas é uma questão de prova. A questão inteira 2 e junto fazer o gráfico. O legal é que só de olhar você sabe que para as duas, 0, x igual a 0 não pode. Então já temos um problema aí. Não. Você vai ter que achar o domínio dela. O domínio dela é quando essa parábola daqui, de dentro, for positiva. Sim. Só que aí a gente tem 2 vezes x, que pode ser, se fosse um 0 ali, a gente teria uma indeterminação também. Não, tá. Mas o 0, na verdade, não... Aí entra num ponto crítico. O 0 vai ser uma assíntota vertical. Isso mesmo. Porque o 0 está tecnicamente dentro do domínio da parte de cima. Porque 0 aqui dentro é aqui em cima da raiz de 1. A raiz de 1 não tem problema. Então Entendo. Isso aqui é uma questão interessante de botar na prova, sabe? Determine uma função que seja dada implicitamente pela equação e aí eu vou e peço para fazer o gráfico dela. Talvez por exame. Beleza, vamos continuar então. Que aí a gente ainda tem alguns exercícios. Mas isso aqui ficou claro então, né? Ficou. Beleza. Vamos passar agora para a questão 3. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu acho que já está com um tempo bom, só para ver se a gravação tá ok. Beleza, então. Rapidinho, já